Bem-vindo aqui para mais um vídeo sobre análise de papéis, iniciando a temporada de resultados do terceiro trimestre de 2022, começando pela Neo Energia, que tivemos a oportunidade de acompanhar a apresentação desses resultados ainda na manhã deste dia 26 de 10 de 2022. Hoje também foi feita a apresentação de resultados do Banco Santander, que logo mais, no momento oportuno, traremos para você do canal. Bom, mas vamos ver como se comportou a companhia, a Neo Energia, que é esse segmento que muito interessa aqui no canal, porque a gente consegue estabelecer parâmetro com outras companhias similares do setor. No caso da Neo Energia, finalizado o resultado do terceiro trimestre de 2022, o que resultou de interessante foi um crescimento de 15% no lucro líquido nos primeiros 9 meses de 2022. E vamos ver se a companhia se apresenta para uma possível ou para um possível ingresso na nossa carteira do canal. E para essa análise vamos nos utilizar da sequência que foi apresentada na apresentação de resultados, que são os slides dessa apresentação. E também vamos nos utilizar da ITR relativo ao terceiro trimestre da Neo Energia, que é o documento que nós mais gostamos de apurar, porque ali os dados eles ficam, principalmente na parte consolidada, mais à disposição para nós tirarmos as nossas conclusões. E indo aqui direto para os destaques, que eu acho que é aquilo que parece mais significativo, eu vou começar por aquele que vai ser o último que nós vamos abordar, que é com relação à alavancagem da companhia. Veja que a alavancagem da companhia chegou a 3,13%, versus 3,12% no quarto trimestre de 2021. Ou foi assim que a companhia encerrou no passado, então ela teve uma leve subida. Isso aqui pode ter impacto principalmente na questão do pagamento dos proventos feitos pela companhia. Um outro aspecto aqui bastante interessante é que no trimestre, veja que o lucro líquido chegou a 1,5 bi, com um crescimento aqui de 17% frente ao terceiro trimestre de 2021. Por outro lado, veja que a companhia ela tem um CAPEX bastante elevado, de 2,6 bi no terceiro trimestre de 2022, comprovado pela sua capacidade de execução, isso aqui segundo a própria companhia ela tem afirmado. Mas, de qualquer forma, é um valor bastante elevado, principalmente considerando o lucro líquido da companhia. Observe aqui que a oferta pública de aquisição, Neo Energia Pernambuco, resultou positiva, resultou com sucesso, chegando a 98,78% do capital, algo que eventualmente você possa não ter a informação, mas eu trago aqui para você. E eu me utilizo aqui desse site chamado ADVFN News. E veja que neste site nós podemos encontrar aqui a reportagem, já na cabeça aqui da manchete. Neo Energia conclui a OPA de ações da CELP por 286,95 milhões. E o que é a CELP? É a Companhia de Energia Elétrica de Pernambuco. Então, foi isso que aconteceu. Nesse caso específico, veja que a companhia ela faz aqui a aquisição 29.637 ações ordinárias, 6,6 milhões de ações preferenciais de classe A e 162 mil de ações preferenciais de classe B. Essas ações foram adquiridas entre R$ 42,02 e R$ 46,22, totalizando então o valor que nós falamos no início de aproximadamente 287 milhões. Isso representou 9,13% do capital da companhia. E apenas para a gente ter uma noção do desdobramento do CAPEX da companhia, em particular com relação aos seus projetos de implantação, veja aqui na parte de rede de transmissão da companhia, com relação ao leilão de 2018, já tem entregas parciais previstas para o quarto trimestre de 2022. Para o leilão de dezembro de 2029, 92% de avanço, com início de operação com previsão para o quarto trimestre de 2022. Para o leilão de 2020, materiais e serviços já estão 100% contratados. Leilão de dezembro de 2021, 13% de avanço. Leilão de 2022, aqui 89% do CAPEX contratado. Então isso aí tem um impacto naquele CAPEX que nós vimos agora há pouco. Na parte dos renováveis, veja aqui, eólica e solar, requer até que a gente faça uma lembrança com relação a
um vídeo onde nós fizemos uma descrição geral sobre a Neo Energia. E se você vai lembrar, a Neo Energia, nós fizemos um comparativo de empresas com a Copel e a EDP, porque elas estão no mesmo segmento. Você pode verificar que, assim como a Copel, a Neo Energia, ela também é uma companhia verticalizada. Então ela atua em todos os segmentos do setor elétrico, possuindo na parte de geração, a geração hídrica, eólica, solar, térmica. Nós já descrevemos, eu vou deixar o vídeo aqui no final para você acompanhar. Ela totaliza, então, na sua geração 5,2 GB. Veja que ela é bem parecida aqui, ó, com a Copel. E também na parte de transmissão ela tem 8,6 quilômetros, 8,6 mil quilômetros de extensão, frente a 7,8 da Copel. Também a parte que ela é mais forte, que é na distribuição, com 15 mil, quase 16 milhões, aliás, quase 16 milhões de unidades consumidoras, enquanto a Copel tem perto de 5 milhões. Então veja que ela se nós compararmos com a Copel, ela até é maior, dado o conjunto dos números que ela trabalha. E, portanto, na parte de geração, com esses dois projetos aqui, o Complexo Otis e Piauí e Bahia, com a geração aproximada aqui de 259 megawatts, já em operação comercial e em teste. E já para o complexo de Luzia, na Paraíba, aqui um adendo. Neste caso aqui nós estamos falando de Otis, Piauí e Bahia em um complexo eólico, e aqui eólico e solar, neste caso, desses dois parques de Luzia na Paraíba, Luzia e Paraíba, aliás, com 124 megawatts aí. Neste caso também, já em operação comercial e em fase de testes. Olhando para os resultados, aqui nós vamos nos fixar mais no comparativo dos primeiros 9 meses do ano. Então, o que a gente pode observar aqui com relação às despesas operacionais, um crescimento de 12% frente aos primeiros 9 meses de 2021. Se nós considerarmos aqui a operação de Brasília, da distribuição de Brasília, então nós teríamos um crescimento de apenas 10%, e aqui Brasília, no caso, relativo a fevereiro e janeiro de 2022. A ser acrescido, por isso que aqui está marcado com esse pontilhado. De qualquer forma, despesas aí que vem crescendo acima da inflação, principalmente se considerarmos que os 3 últimos meses, então outubro, setembro e agosto, tivemos deflação no país. O EBITDA da companhia cresce 17% frente aos primeiros 9 meses de 2021, e o que nós colocamos no início dessa apresentação relativo ao lucro líquido, que é a parte que nos interessa, um crescimento de 15% frente aos primeiros 9 meses de 2021 também, indo para 3,7 bilhões no lucro líquido. A maior contribuição no EBITDA da companhia dos primeiros 9 meses está aqui em azul. É aquilo que a companhia chama de redes. E aqui redes, ela inclui transmissão e distribuição. Então é a maior fatia da companhia com 81%, 9,5% de renováveis, que é justamente aquelas gerações eólicas e solar, e 9,5% liberalizado, que aqui faz referência à termoelétrica que a companhia possui. Olhando para o CAPEX total da companhia, nos primeiros 9 meses, nós podemos observar que, evidentemente, a maior parte, 78,3%, está concentrado nas suas redes, onde redes, lembrando, é a parte de transmissão, esse azul aqui, ó, então tem a transmissão e distribuição. Veja que o total aqui chega a 5,5 bi nos primeiros 9 meses de 2022. 21% nós temos aqui nos renováveis, que é 1,5 bi. Então aqui são os projetos eólicos e solares da companhia e manutenção da parte hídrica. Já no liberalizado, que é a termoelétrica que a companhia possui, apenas 23 milhões, isso corresponde a 0,03% do total do CAPEX. O tendão de Aquiles da companhia está justamente na sua alavancagem. Veja que a dívida líquida da companhia, ela chega a quase 35 bi. Portanto, se nós colocarmos o EBITDA
como fator na dívida líquida, 3,13, que cresceu, como nós tínhamos visto ontem, visto agora há pouco, de 13,12 no final do exercício passado para 3,13. E mesmo que a companhia tenha um cronograma de amortização relativamente confortável ao longo dos próximos anos, até 2026, como ao entendimento, pelo menos a meu ver, que essa alavancagem é alta, isso aqui provavelmente tem impacto nos dividendos que são pagos pela companhia. A maior parte da dívida da companhia, ela fica aqui 51% atrelada a CDI e Selic e 45% à inflação. Trazendo os dados que apuramos para a nossa tabela de indicadores, observe que a nossa receita líquida, pelo que a companhia até o momento obteve de receita, então a gente pode estimar para o final de 2022 perto aí de 41,6 bilhões, se ela mantiver no mesmo passo. O lucro líquido da companhia podemos estimar até o final do exercício em 5 bi. Com isso, a companhia teria crescido frente a 2017, 62,3% no seu lucro líquido e 15,21% na sua receita líquida. Isso, claro, considerando aqui o crescimento médio composto. O patrimônio da companhia ele teve uma evolução aqui no final do exercício passado de 23,8 bi para 27 bilhões. Com um crescimento até o presente momento de 13,54% frente ao exercício passado. Claro que a companhia, com isso, ela teria condições aqui do pagamento para esse lucro líquido de 5 bi de 91 centavos, considerando a média do seu payout de 21,97%. No entanto, a companhia ela já fez os pagamentos do exercício e ficou abaixo desses valores. Um dos efeitos aí a gente pode mencionar daqui a pouco, que pode estar vinculado com a alavancagem da companhia. Com isso, a companhia ela tem um preço sobre o valor patrimonial por ação em 0,74, ou seja, está abaixo de 1, podendo indicar que o preço da ação esteja barato. No momento desse vídeo, a ação está cotada a R$ 16,46 e o preço da ação é dividido pelo lucro líquido por ação. Então, significa que você teria o retorno pelo valor investido em torno de 4 anos, considerando o lucro líquido da companhia. No entanto, a companhia já fez os pagamentos do exercício, chegando a 79, quase 80 centavos, tendo ficado abaixo do valor que nós estimamos ali em torno de 91 centavos, a meu entender, pelas razões que nós já motivamos. Então, verifique que os pagamentos feitos pela companhia, com a Tacom aqui de 2022, foram 3 no exercício de 2022, que é mais ou menos o que corresponde ao que a companhia vem fazendo ao longo aí dos últimos tempos, entre 2 e 3 vezes ao ano. Portanto, há que se considerar que a companhia já tenha feito seus pagamentos e isto pode ser relativo ao exercício passado, não havendo pagamento de dividendos intercalares. Mas ainda que a companhia viesse a pagar os 91 centavos da nossa estimativa, veja que o preço teto ficaria aqui em R$ 15,21, enquanto que a média dos últimos 4 anos, isso porque eu estou desprezando esses 5 centavos, estou contando a partir de 2018, a companhia veio pagando aqui uma média de 49 centavos, o que daria um preço teto de R$ 8,10. Sendo que na nossa estimativa positiva para 91 centavos, o dividend yield da companhia iria a 5,54, isso na melhor das expectativas, ficando abaixo dos 6% que nós procuramos nas companhias que ingressam na nossa carteira. Desta forma, com os números que a companhia apresenta, principalmente em relação a esta alavancagem, essa dívida líquida dividida pelo EBITDA de 3,13, parece que é um fator que bastante influencia na hora do pagamento de proventos. O que, de certa forma, pode vir a se confirmar quando olhamos para as informações trimestrais na parte do balanço patrimonial. Algo que nos chama bastante atenção é justamente dentro do passivo circulante, onde você pode verificar aqui que neste item de empréstimos e financiamentos, chegando aqui a 3 bilhões. Que certamente gera impacto, veja aqui nesse item chamado dividendos e JCP, que é o que a companhia ainda tem a pagar, de 793 milhões. Desta forma, ao que tudo indica, esta é a razão, então,
do preço teto aqui da companhia estar a R$ 8,10. E como é que a gente chega nesse preço teto? A gente divide aqui os proventos pagos, nesse caso aqui dos últimos 4 anos, 49 centavos por 6%. E por que 6%? É o mínimo que nós aceitamos receber em proventos pelo valor que pagamos pela ação. E já se considerarmos os 91 centavos na nossa melhor estimativa, em R$ 15,21. No entanto, no instante desse vídeo, a ação cotada a R$ 16,41, portanto, acima do nosso pior preço teto, ou seja, o nosso preço teto mais alto. Considerando que a companhia se candidata à nossa carteira de proventos, na realidade ela não cumpre os requisitos, e o principal deles é o requisito de pagamento de proventos, na ordem de 6%, pelo valor que nós pagamos pela ação. Portanto, a gente, embora entenda que a companhia tenha um progressivo, um crescimento e tenha projetos a apresentar, ou ela reduz o preço, ou ela melhora seus proventos, o que talvez possa acontecer em função de ingresso de novas receitas, por conta dos projetos que ela tem a inaugurar, o que vai melhorar o seu EBITDA, reduzir a sua alavancagem e, consequentemente, podendo ter aí mais recursos para pagamentos de proventos e ela podendo vir a se qualificar como uma empresa a ingressar na nossa carteira. Assim, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Vou ficando por aqui, me despedindo e deixando para você, como sempre, o meu grande abraço.